Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Amados, mais uma vez aqui no Laboratório Viridenses do seu Aloysio Falquetto, maravilhoso. Esse vídeo é especialmente para abordar um assunto que eu estava conversando com o seu Aloysio sobre o seguinte: a possibilidade de novas pessoas, biólogos, pessoas que estão trabalhando com química e têm paixão por orquídea, gostaria de aprender um pouco mais sobre o processo, né, de germinação in vitro, tudo que é realizado dentro de um laboratório. E aqui nós temos o senhor Aloysio Falquetto, né, que é um dos maiores especialistas do Brasil na germinação in vitro e também agora com a clonagem de plantas. Então fiquem atentos, né, em breve, quando tiver uma oportunidade, o senhor Aloysio Falquetto vai abrir as portas por um fim de semana, pessoas que queiram participar, certo? Um cursinho com uma taxa legal. E vocês, além de conhecerem uma pessoa maravilhosa, especialista no assunto, vocês vão ter a oportunidade de agariar conhecimento naquilo que você deseja fazer, tá bom? Sr. Aloysio, um laboratório custa caro. Sim, certo. Muito caro. E aí é muito importante se você tem um projeto de vida e quer... Às vezes a pessoa quer só um cultivo para passar o tempo, assim, está aposentado ou mesmo principiante, mas aí tem que saber que o processo é muito caro e ali, às vezes você vai fazer uma coisa sem ter conhecimento, vai investir e vai tomar prejuízo, tudo, tomar um prejuízo também. Então às vezes a pessoa pensa, ele está escondendo conhecimento. Não, é ao contrário. Eu estou dizendo que o investimento tem que ser muito bem pensado porque o custo é alto. E às vezes você investe sem conhecer e toma um prejuízo enorme, né? Então daí que tem que ser muito bem planejado. Eu costumo dizer, você tem que ter o seu projeto de vida e nós vamos dizer, eu abro o jogo, falo, não, isso tem pouca chance de dar certo, tem chance de dar certo e tal, segue esse caminho e tal. Pois é, Sr. Aloysio, além da infraestrutura, eu observo, né, aqui no seu laboratório as autoclaves que devem ser materiais caros. Sim, é caro, inclusive as nossas são adaptadas a gás para baratear o custo, mas tem todo um processo de manipulação, porque se você não souber manipular corretamente um autoclave a gás, você vai ter problema sério com contaminação. Existe uma manipulação mecânica. Geralmente as autoclaves modernas, uma dessa custaria 60, 70 mil reais. Então ela já tem válvulas de injeção eletrônica de vapor, tudo. Mas aqui não, é manual, e aí tem que ter conhecimento de física para poder manipular esse tipo de autoclave. Tá achando que é fácil, né? Geralmente elas são elétricas, você falou que a sua hoje em dia quase tudo é elétrico. Esse é um modelo mais antigo que foi adaptado a gás pela indústria Fab. Mas hoje em dia eles nem fabricam mais a gás. Então tem que ter esse conhecimento, porque uma simples aí, uma autoclave de 20 litros, ela custa 20 mil reais. Tá vendo? Uma elétrica. Então é muito caro. E ela só serve para esterilizar os vidros, tá, gente? Isso. Lógico, existe a panela de pressão, mas é manual, você tem que saber também como manipular, manusear. Porque você pode, esterilizei, sim, deixei 1 hora fervendo, mas aí você degrada componentes de vitaminas do meio de cultura e vai prejudicar o desenvolvimento da planta depois. Certo. Gente, mais uma coisa, o material usado aqui geralmente é importado, né, Sr. Aloysio? Para fazer a solução. Para preparar o meio de cultura, todos os materiais são importados. São importados, olha só. E a gente, de um modo geral, importa de uma indústria de alto padrão, de qualidade. De qualidade, como a Sigma, por exemplo, tem outros laboratórios bons, mas tem que ser um laboratório de confiança para você saber que realmente está usando um produto de qualidade, controlado. O detalhe principal da produção de sementes de orquídeas in vitro e a clonagem é a esterilização, a não contaminação. A não contaminação e o nutriente, o meio de cultura. São dois fatores essenciais que a pessoa, se não tiver o domínio de física para poder esterilizar de maneira correta, já começa errado. Se não tiver o domínio de química para saber o que você está fornecendo para a planta, também não vai ter sucesso. Não vai desenvolver.
Pode até ter o seu cultivo caseiro, mas não um padrão de qualidade que você possa passar adiante um frasco. Olha que beleza e tal. Comercialmente, né? Comercialmente já vai ter dificuldade. Além de todos esses trâmites, o que acontece? Depois que as sementes se germinam e se desenvolvem, até mesmo a forma clonal, existe a possibilidade de fungar e também plantas serem contaminadas, já estarem contaminadas por vírus, né? Como Sim, o senhor Luiz vai falar aqui para vocês, ó, desse Phalaenopsis. Aqui, por exemplo, a Phalaenopsis, que a pessoa trouxe a planta adulta, a gente fez o explante, retirou a coisa e não percebeu que ela estava virótica. Agora, depois de certo ponto, começa a aparecer as manifestações, manchas amarelas na ponta das folhas. Na ponta da folha, né? E que é um pouco difícil ver aqui, mas no vídeo, mas no visual, assim, olhando, a gente detectou que é uma planta virótica. E, infelizmente passou na análise inicial e aí eu não tenho como passar adiante isso. Ou eu falo para o cliente, olha, essa planta está contaminada, já veio com vírus. É muito comum as plantas asiáticas, Phalaenopsis e Cymbidium, já virem contaminadas. E às vezes quando você vai replicar, a pessoa traz uma planta que você não consegue perceber que ela está contaminada, vai reproduzir, depois vem a manifestação do vírus. E aquilo tem que ser condenado, então. Então, gente, olha só, para nós leigos, né, a olho nu você olha, nossa, que lindo, parece um alface, um repolho tão verdinho, bonitinho, mas apenas pessoas, né, capacitadas conseguem perceber que esse vegetal, que essa planta aqui, estão com o vírus, tá? Porque as pontinhas das folhas estão amarelando, então o Sr. Aloysio detectou isso. Agora o Sr. Aloysio vai explicar uma coisa muito importante para vocês. Como uma planta virótica passa o vírus para outras plantas? Justamente aqui, eu, por exemplo, no laboratório, tem várias mudas dentro do frasco. Eu vou fazer o corte com lâmina de bisturi esterilizado, só que se uma delas tem o vírus, na hora que eu cortei e vou cortar a próxima dentro do mesmo prato esterilizado, né, no pires, aí contamina. No ato de cortar, eu estou contaminando as outras. Certo. Então, todas elas vão sair contaminadas com o vírus. Com o vírus. E aí, pronto, produzi essa planta. Sei que está virótica. Se passar para o cliente, lá ele vai colocar numa estufa onde existem insetos sugadores. Tem pulgão, tem cochonilha, principalmente os pulgões. Sim. Que passam de uma planta. Ele picou e o aparelho sugador, ele se contamina, aí voou, foi para a próxima planta, às vezes uma catileia, né? E passa aquele vírus, na hora que suga a outra planta, está passando o vírus que saiu daqui do laboratório, por exemplo, que já veio contaminado de fora. Então, por isso que eu falei, essa planta é condenada. Ou então que avise a pessoa, se você colocar junto com outra lá, corre o risco. O inseto pode transmitir o vírus para as outras plantas. E vai passando de uma para outra, né, Sr. Aloysio? Vai passando e vai assim se multiplicando por falta de conhecimento das pessoas. Vou dar um exemplo. Essa planta não está contaminada, é só um exemplo, né? O seu Aloysio vai usar esse híbrido para fazer clonagem. Faz de conta que essa planta está no meu orquidário, ela está contaminada. Vem um percevejo, um inseto, um pulgão, pica e suca a seiva aqui e vai em outra catleia, automaticamente ele vai contaminar a minha outra catleia e vai passando de uma para outra, certo? Eu havia percebido que a maioria das plantas viróticas dão uma deformidade na coloração da flor. Tem várias manifestações fenotípicas que a gente chama. Então, deformidade, às vezes uma pétala defeituosa, às vezes falta uma pétala, são manifestações que pode ser contaminação virótica. Manchas depressivas na folha, aqui não tem, que ela está limpinha, mas às vezes uma mancha deprimida na folha, tipo uma cavidade. Uma cavidadezinha. Já vi muito. É típico sinal de vírus. De vírus. Então, gente, eu peguei esse híbrido aqui para mostrar para vocês, usei ela como exemplo para falar sobre a contaminação virótica, mas também para falar sobre a clonagem. Então, o Sr. Aloysio seleciona plantas como híbridos de boa forma, coloração bonita, para que faça clones idênticos a esse. E como nós trabalhamos só com Phalaenopsis por enquanto, é bem mais simples a clonagem, que pega da haste floral. Numa catileia, eu vou ter que selecionar ela com um bom padrão
depois vou ter que esperar, depois que ela secou essa flor, ela daqui uns tempos vai dar o próximo broto. Uma gema, né? A gema, né? A partir dessa gema, então, quando eu tiver o broto com 3 a 5 centímetros, eu já posso cortar esse broto e daí retirar o explante que a gente chama, que vai ser replicado, então, para daí extrair, então... Novos exemplares. Novos exemplares, aí posso extrair centenas de plantas a partir de um broto extraído aqui. Só que aqui é diferente, quando fala novo, você tira da haste floral, não vai castigar a planta. Aqui eu vou ter que cortar, sacrificar, cortar a frente dela, o broto de frente. Então tem que ter muita responsabilidade para manipular isso para clonar uma planta, uma catileia, que às vezes é um exemplar único, raro, e eu tenho que ter responsabilidade para clonar. Inclusive, às vezes as pessoas fazem indução. Certo. Indução da planta mãe para ela poder brotar e estimular para depois fazer o explante. Isso tem que ter muito cuidado, porque na hora que você induz ela para brotar, vai alterar o metabolismo da planta. Ela vai, vai se sacrificar. Ela vai se sacrificar. Então inclusive nós não fazemos indução de broto. Deixa ela naturalmente. Deixa ela natural e mesmo assim você tem que cortar a frente, a gema, a guia da frente, né? E lógico, ela vai ter outras guias de reserva, outras gemas de reserva e vai brotar atrás, né? Não tem problema, mas a gente tem que saber disso tudo na hora de fazer a clonagem de uma catileia. O senhor já calculou quantos exemplares são possíveis tirar a partir de uma gema? Até 2-3 mil exemplares. Quase uma cápsula. Sim, pode. Mas à medida que você vai multiplicando mais, eu quero 50 mil. Aí vai aumentando a chance de ter mutações. Certo. Mutações genéticas e sair plantas defeituosas. Quanto mais você replica. Mas até 3, 4 mil é tranquilo. Perfeito. Gente, lembrando, tá, que eu conversei muito com o senhor Luiz sobre isso, a possibilidade da gente fazer cursos aqui, agregar conhecimento para as pessoas que desejam simplesmente aprender esse universo maravilhoso que é a reprodução das orquídeas. Para finalizar, o senhor Luiz Falquetto vai falar para mim sobre as cápsulas. Porque existe muito misticismo com relação à quantidade de sementes dentro de cápsulas e qual o melhor momento de colhê-las. Claro que cada espécie, cada gênero tem um tempo de maturação correta. Aqui, por exemplo, nós estamos com uma Miltonia que já é híbrida, né? Mas a cápsula dela tem um tempo de maturação. E normalmente dentro de 4 a 6 meses, essa espécie de Miltonia, ou esse híbrido, ela já fica pronta, no ponto de coleta. O ideal é colher antes dela abrir. Se abriu acidentalmente lá, você deixou passar do tempo, a primeira coisa é não jogar água. Se você jogou água numa cápsula que abriu, contamina a semente, aí bactérias e fungos entram dentro da semente, aí não tem como mais fazer o tratamento químico daquela semente. Não consegue limpar, porque se você força no tratamento químico, mata o embrião da semente. Então o ideal é colher quando ela está de vez, como o pessoal fala. Já está no ponto de maturação. Tipo uma cesárea, quase nascendo. Então, por exemplo, para uma catileia, normalmente as catileias unifolhadas, igual essa daqui, ela tem um tempo de maturação de cápsula de 7 meses. 7 meses. As bifolhadas, como a Rissonia gutata, mais rápido. 4 meses, é verdade. Então você tenta colher antes dela abrir e no tempo certo. Certo, perfeito. Gente, agradecer ao senhor Luiz Falquetto, um amor de pessoa. Reproduz meus filhotes. E eu vou finalizar o vídeo, vou pegar o celular e vou mostrar a autoclave, tá bom? Super beijo. Obrigado, senhor Luiz. Tá bom, Francisco. Gente, olha só, isso daqui não tem preço, vocês estão ligados, né? O conhecimento passado aqui para vocês está sendo gratuito, mas caso vocês queiram vir aqui conhecer o laboratório Viridenses aqui em Venda Nova do Imigrante, olha só as autoclaves que o senhor Luiz está falando. Essas maiores aqui em torno de R$60 mil, os modelos mais novos, essas foram adaptadas
Todo o ambiente tem que ser extremamente higienizado, limpo, não é, seu Luísio? Sim, sim. Tem que tomar muito cuidado com a limpeza, tá? E o processo de esterilização, o tempo que eu uso para esterilizar um material metálico, o meio de cultura é diferente. Sim. Tem os componentes biológicos, você tem que ter o tempo correto para não desnaturar os componentes. Pois Isso é importante. Olha só, pinças, igual o senhor Luiz falou, tudo material de aço inox, entendeu? Tudo, tem os materiais que a gente já compra pronto, tudo para trabalhar ali. Pode usar material simples assim. Esse daqui a gente produz aqui, tem rapaz que produz pra gente as espátulas. Serve para que esse? Isso é para repique final, a terceira fase do repique. Então, muito tudo legal. Material artesanal produzido. E a gente encomenda aí, é de aço inoxidável e produz a espátula. Fácil de higienização, né? Sim, esse é fácil de esterilizar e tudo. O problema é o material biológico, o meio de cultura que tem o tempo correto e as manobras corretas para não ter que ficar muito tempo aí desnaturar os componentes do meio de cultura. Ô, senhor Luiz, uma última pergunta. A cápsula, quando ela chega aqui verdinha, fechadinha, o senhor esteriliza ela por fora também, né? Sim, tem um processo de esterilização, não é esterilização, a gente chama desinfecção. Porque tem bactérias que estão na superfície da cápsula que resistem a álcool, a hipoclorito, a qualquer coisa. Então você não consegue esterilizar totalmente. Você apenas faz uma desinfecção para diminuir aquela população de bactérias. E diminuir os riscos de contaminação, né? Isso, diminui o risco. Agora, depois que eu levo para a câmara e abro, aí tem que usar todo a lâmina, o material, tudo estéril. Porque na hora que mexer na semente não pode ter mais contaminante nenhum. Nada. Obrigado, meu querido. Tá Deus te bom. abençoe. Tá bom. Tchau, tchau.